Boa noite, queridos amigos, irmãos e irmãs, e todos os que estão conosco nesta noite. É um prazer enorme poder, nesta segunda vez, nesta semana, compartilhar a mensagem da Palavra de Deus com vocês. Para quem não me assistiu, não esteve no dia 2 de junho, no primeiro estudo que eu fiz sozinho, por causa da ausência do pastor Jackson, que já está de volta, já está em casa, felizmente, correu tudo bem. E aí eu avisei que não teria como cantar, porque eu estou numa extensão do Facebook, porque a central está lá na igreja, e eu recebi essa extensão para poder, então, divulgar e fazer esse estudo com vocês. Tá? Por isso, infelizmente, comigo sozinho não tem como cantar, a não ser que o pastor Jackson estivesse lá na igreja e estivéssemos em dois, ele poderia, então, adicionar sempre hinos, cânticos que a gente gostaria de cantar. Valeu? Pois bem, nós queremos, então, iniciar oficialmente com uma pequena oração. Querido Deus, amado Pai Celeste, com o poeta nós dizemos, com fracas mãos tomamos teu santo livro, ó Deus, e humildes imploramos orientação dos céus. Nós sabemos que precisamos contínua e constantemente da luz do Santo Espírito, sobre o qual nós ainda compartilhamos, falamos, mencionamos no último estudo, anteontem, quando tratamos do assunto fé cristã, que é operada e conservada pela ajuda, pela assistência, pela luz e pelo poder do Espírito Santo através do Evangelho. Graças te damos pela alegria de podermos, portanto, conversar mais uma vez com aqueles que nos assistem nesta noite, a fim de podermos também, assim, auxiliar-nos uns aos outros, como recomenda o apóstolo, animem-se uns aos outros todos os dias. É o que nós precisamos, nos exortar, nos fortalecer, nos assistir uns aos outros, sempre baseados na tua palavra. Portanto, fica conosco, abençoa-nos, que este momento seja uma hora de edificação em Cristo, nosso querido Salvador. Amém. O texto, bom, o assunto eu já anunciei para vocês, quem me assistiu anteontem, terça-feira, que seria a certa continuação do tópico que nós desenvolvemos na terça-feira, ou seja, a fé cristã. E hoje, ali eu falei que eu traria um modelo de fé lá do Antigo Testamento, que foi o grande patriarca Abraão. Exatamente sobre ele nós queremos conversar. Eu faço uma leitura, quem quiser acompanhar, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, quem tem a Bíblia em mãos e quiser acompanhar, então fique à vontade. Eu leio na Nova Almeida Atualizada, ela é um pouquinho melhorada da Nova Tradução da Linguagem de hoje, é a última versão que foi feita pela Sociedade Bíblica do Brasil e que, de certa forma, ela vai sempre acompanhando a fluência da linguagem portuguesa, porque a língua não é uma coisa estanque, uma coisa estática. A linguagem é uma coisa fluente, ela vai se desenvolvendo, e por isso também as Bíblias precisam acompanhar a linguagem popular, a linguagem não de acadêmicos, que é muitas vezes difícil de entender e compreender o seu sentido. Portanto, nessa Nova Almeida Atualizada, ela é quase parecida com a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, eu faço nesta última versão, que diz o seguinte: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele, Ló, sobrinho. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou também, quando saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, ou Sara,
mais adiante ela recebe este nome. O seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. Eu acrescentei o versículo 9 de propósito, porque, de certa forma, eu vou mencionar alguns itens dentro de nossa reflexão nesta noite, neste versículo 9 também. Então, terça-feira eu fiz o desafio para vocês, para aqueles que estavam me assistindo, sejam membros da congregação São Lucas, ou sejam visitantes. Eu, inclusive, recebi hoje um pedido de amizade de um casal lá de Portugal. E aí eu olhei a lista de amigos, só tem um amigo. Querem saber qual? A São Lucas. Então, me parece que é Paulo da Silva, e a esposa estava junto na foto. Pode ser que estejam nos assistindo nesta noite. Se é, então, por favor, comentem, tá, Paulo? E aí, nós vemos que muitas pessoas de fora também. Como hoje é possível, o mundo inteiro está ao alcance de uma transmissão, de um live, de uma transmissão via internet. Por isso, quem respondeu a idade com a qual Abraão morreu? Alguém já se adiantou, terça-feira, acho que sabia na ponta da língua, né, Narciso? É isso? Mal eu acabei de falar, fiz o desafio e você já tacou lá o número. Então, se vocês, quem colocou lá, quem respondeu o número, está lá em Gênesis 25, versículo 7. Gênesis 25, versículo 7. Portanto, Abraão, eu respondo agora, se vocês querem colar de mim, fiquem à vontade, ele morreu com a idade de 175 anos. Portanto, aqui, em nossa leitura, ele tinha 75 anos. Depois disso, ele viveu mais 100 anos. Pois é. O pai dele, mencionado no capítulo 11, os últimos versículos, ali o Abraão é a primeira vez mencionado nos últimos versículos do capítulo 11, ali o pai dele morreu com 205 anos. Mas, então, vamos lá. O que nós estamos deixando para as nossas descendências, para os nossos descendentes? Qual é a marca, quais são as marcas que nós deixamos para nossos familiares, para nossos amigos, para os que vão sobreviver a nós? Como será que nós vamos ser lembrados pelos nossos filhos, digamos, nossos familiares, nossos parentes, depois que nós partirmos daqui deste mundo? Alguma vez você pensou sobre isso? Vocês sabem qual é a marca, quais são as marcas que nós deixamos? Exatamente aquelas que as pessoas veem em nós hoje. A não ser que nós, no final da idade, digamos, de certa altura em nossa idade, venhamos a modificar as nossas atitudes para melhor ou para pior, não vem o caso, né? De alguma forma, alguma marca ou algumas marcas, todos nós deixamos. Tanto faz se são positivas ou negativas. Como alguém disse, são as nossas pegadas por esta vida. Quem deixa rastros de amargura, por exemplo, ele vai ser lembrado disso pela vida fora, mesmo que já tenha falecido depois. E quem deixa atos de carinho como sua grande marca, será lembrado pelos seus sucessores como uma pessoa carinhosa. Vejam, por exemplo, pessoas ou povos deixam atrás de si inúmeras obras, vitórias ou derrotas, e por estas marcas, estas pessoas ou estas civilizações ou estes povos são conhecidos hoje, por exemplo. Quantas ruínas nós conhecemos hoje? Pela história nós aprendemos. A grande muralha da China, que tem mais de 7.000 quilômetros, está lá hoje ainda, mas, de certa forma, em alguns trechos já bem degradada, esta muralha. Ou o Coliseu Romano, que está lá caindo aos pedaços, também lá em Roma, onde os imperadores romanos faziam os seus teatros, os circos, ou lá assistiam a luta de gladiadores, ou também depois assassinato e morte de cristãos, e assim por diante.
Me lembro também das pirâmides do Egito, construídas com pedras, com rochas pesando mais de 10 toneladas, 10.000 quilos. E naquela época não tinha guindaste para poder levantar alto cada 10 toneladas dessas aí. Qual era a tecnologia? Era no muque, era na força bruta, trabalho de escravos, porque naquela época não existia nenhuma civilização que não tivesse os seus escravos. Ou também aqui mais perto de nós, Machu Picchu, não sei se alguém de vocês conhece, eu não conheço, mas é muito lindo aquilo, são muito lindas as vistas aéreas que são feitas, as fotos, os vídeos, coisa fantástica, lá em cima do morro, e ainda hoje eu entrei para visualizar, inclusive eles tinham água encanada, e assim por diante. E tudo, Machu Picchu foi construído sem uma ferramenta à base de metal. Tudo era cortado com pedra sobre pedra. E assim por diante. E ainda não se conhecia a roda e nem toda essa tecnologia moderna que se tem hoje aqui, que se constrói, como foi feito, né, pelo mundo afora, aí, por causa da pandemia, foram montados hospitais de emergência, hospitais de campanha, assim chamados, num toque de caixa. Por quê? Porque a tecnologia favorece isso. Bom, queridos, então, com essa perspectiva, a carta aos Hebreus lembra os assim chamados de heróis da fé, que nós mencionamos no último estudo, terça-feira, no capítulo 11. E entre estes heróis da fé, um ocupa um lugar todo especial no versículo 10, que é o grande Abraão já mencionado. Com que objetivo? Para nós, cristãos de todas as épocas, nos espelharmos neles e termos neles modelos e exemplos de fé. Por isso, na fé cristã, na caminhada pela fé cristã e na fé cristã, nós deixamos as marcas pela fé, onde a fé é exercitada por aqueles que creem em Jesus. Vamos, portanto, analisar nesta noite esse que tomamos como exemplo de fé, fé autêntica, fé verdadeira, o patriarca Abraão, um exemplo muito positivo, e ver o que Abraão nos traz de construtivo nessa simpática figura do Antigo Testamento, chamado também de o pai da fé do Antigo Testamento, ou, em outras palavras, o pai da igreja cristã do Antigo Testamento. Com o seu exemplo de fé e de obediência, nós queremos receber estímulos na nossa fé, na nossa caminhada, porque precisamos e nós temos carência disso todos os dias na caminhada de nossa fé, como nós lemos lá no versículo, né? Animem uns aos outros cada dia, animem uns aos outros cada dia. E se nós olharmos, nos espelharmos em modelos de fé, podemos copiar deles, portanto, esses exemplos. Portanto, Abraão. Mas é importante nós conhecermos o contexto religioso da época de Abraão. Abraão viveu mais ou menos uns 4.000 anos atrás, numa época de muita idolatria. Idolatria quer dizer adoração de deuses, de imagens, de ídolos e assim por diante. De lá vem a palavra idolatria, latria de ídolo, ou adoração de ídolo. Deus era praticamente desconhecido nestes tempos, nos tempos de Abraão. O mal e a idolatria reinavam no mundo, assim como no tempo do dilúvio. Antes do dilúvio, né, como nós lemos lá no capítulo 7 de Gênesis, o mal tomou conta do mundo. É mal o desígnio íntimo do coração humano desde a sua meninice, quer dizer, o mal tomou conta de novo no tempo de Abraão, uns 500 anos depois do dilúvio, mais ou menos. E para iniciar um novo movimento, para Deus não ter que destruir de novo o mundo através de um grande dilúvio, porque Deus prometeu a Noé, nunca mais vai acontecer um dilúvio para destruir a terra, conforme aconteceu lá no tempo de Noé e com Noé, que foi o único sobrevivente, ele e a sua família, desta grande tragédia. Abraão, portanto, estava rodeado de todos os lados por ídolos e por idolatrias.
Nós não sabemos como Abraão se tornou cristão, isso a Bíblia não fala, como já mencionei anteriormente. No final do capítulo 11, ele é mencionado, mas só. Provavelmente ele herdou esta fé de seus pais, ou de seu pai, de seus antepassados, quem sabe até desde Noé. Nós não podemos duvidar que nesses 400, 500, ou não se sabe quanto tempo foi, desde o dilúvio até Abraão, como é que a fé em Deus tenha sobrevivido. Talvez Abraão, com certeza, eu acho que foi um dos últimos, ou dos poucos sobreviventes da fé cristã, dos tempos do dilúvio, desde Noé. Por isso, estimados irmãos, Deus lhe faz uma convocação, Deus lhe faz um chamado. De quê? Para sair de sua terra, de seu país, da sua região, para ir a uma região aproximadamente de 1.500 quilômetros dali onde Abraão vivia. Totalmente uma região totalmente desconhecida, para ir à terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, 1. Está ali bem claro. E em Hebreus 11, 8, nós lemos sobre a sua viagem sem saber para onde ir. Para lá longe começar o fundamento da fundação de uma nação especial a Deus, que depois viria a compor ou a ser o povo de Israel, ou seja, um povo chamado de igreja cristã no Antigo Testamento era o povo de Israel, que ocupa praticamente todas as páginas do Antigo Testamento, se não diretamente, mas indiretamente, porque todo o Antigo Testamento foi escrito por israelitas, profetas israelitas. Nenhum escrito do Antigo Testamento aconteceu que foi integrado na Bíblia que tenha acontecido por alguém que não tivesse sido um israelita, um descendente de Abraão, portanto. Então, Abraão, o que ele poderia ter feito? Diante desse desafio enorme, com um meio de transporte que era o quê? O lombo do camelo. Era o mais seguro, porque o camelo aguenta dias e dias sem beber água, enquanto que cavalos e outros jumentos, por exemplo, eles não aguentam, eles têm que tomar água todos os dias. Abraão podia ter dito, olha, eu não. Como lá Moisés depois, quando foi também desafiado a tirar o povo de Israel do Egito, ele disse, não, Deus, eu não sei falar. Aí Deus disse, mas teu irmão Arão sabe falar muito bem. Então, mas, só que Abraão não fez isso. Ele simplesmente abandonou sua vida tranquila lá na Macedônia, já vou explicar onde é que ficava a Macedônia, e não a ir atrás simplesmente de promessas, enfrentando incertezas e os perigos de uma longa viagem a uma terra totalmente estranha, porque ele não sabia de nada de lá, acredito que não, porque não tinha comunicação, a não ser viajantes que viajavam, portanto, meses e meses para fazerem esse percurso de 1.500 quilômetros ou mais entre aquela região lá da Mesopotâmia e o Egito, que hoje ainda existe lá no leste da África. Mas Abraão, o que aconteceu com ele? Ele entendeu a vontade de Deus. Ele, portanto, se desligou de seus parentes, como se diz, ele cortou o cordão umbilical que o ligava a seu país, seus familiares e amigos, e ao na sua amizade, assim por diante, e se pôs a caminho atrás de uma promessa. Lembram que nós falamos, terça, quem nos assistiu, quem participou, de que a fé é composta de 3 pontos básicos. Primeiro, temos que conhecer Deus e a sua palavra. Esse já era um fato na vida de Abraão. Ele era cristão, ele acreditava em Deus. Agora vem o segundo ponto, que ele foi atrás da promessa de Deus. Ele pensou, mas Deus está me desafiando para eu ser útil para o mundo, para que não aconteça que Deus tenha que de novo destruir o mundo através de um dilúvio, de uma outra maneira, de uma outra tragédia, porque Abraão, com certeza, sabia de que tinha acontecido o dilúvio. Então, o segundo ponto de Abraão dizer, não, eu sou útil, eu me sinto útil no reino de Deus, isto é para mim que Deus está falando, ele não está falando isso para Ló, para outros de meus irmãos, não, ele está falando isso para mim, portanto, ponto 2 da fé cristã,
que diz o seguinte: isso é para mim, eu quero isso, eu quero cumprir isso. Então, aconteceu aqui já o ponto 2 da fé, porque ele creu e teve fé em quê? Nas promessas de Deus. E como a fé olha em direção ao futuro, Abraão olhou para o futuro, para a sua utilidade e para os benefícios do mundo ao seu redor, que este mundo teria em cima da sua decisão de obediência ao chamado de seu Deus. Queridos irmãos, em Atos 7, 2 a 4, nós encontramos o discurso, o resumo da história de Israel do Antigo Testamento, o discurso feito por Estevão, quando ele estava sendo julgado e depois seria condenado à morte por apedrejamento, porque ele pregou o nome de Cristo, que era proibido lá na era apostólica, lá em Jerusalém, e em qualquer lugar, que os líderes judeus, inimigos da fé cristã, inimigos de Cristo, que o tinham ordenado a morte de Jesus, eles também estavam caçando cristãos, como hoje vira e mexe no Facebook acontece, dizendo que na China e em outros países estão sendo perseguidos os cristãos. Inclusive, eu já recebi 2 vezes, não sei se isso é fake ou se é verídico, que o governo chinês, o governo comunista, está pagando $1.500 para quem denunciar um cristão. Não sei se é verdade, eu simplesmente li isso no Facebook. Mas, aqui, em sua viagem de 1.500 quilômetros, no lombo de um camelo, quantos meses será que levou isso? Imaginem, mais longe do que daqui até o Rio de Janeiro, me parece que daqui de Curitiba ao Rio de Janeiro dá mais ou menos 1.200 quilômetros, não sei se confere, mas eu acredito que daqui até o Espírito Santo, então, essa foi a extensão da viagem de Abraão no lombo de um camelo. Por quê? Porque ele confiou na promessa de Deus. Aqui vem o terceiro ponto da fé cristã, a confiança. Ele aceitou essas promessas de Deus porque ele sabia que elas não viriam a falhar. Deus lhe tinha revelado que ele seria uma grande bênção para o mundo e para a igreja. A igreja do Antigo Testamento, claro que não era chamada igreja ainda, mas para os fiéis da Antiga Aliança. Era, portanto, uma promessa maravilhosa. A sua grande fé em Deus o impulsionava, o empurrava para a frente. Como já falei, ele tinha nessa época, nesse momento, 75 anos de vida e não tinha filhos. Ele deve ter pensado, como eu vou ser pai de uma grande nação se nem tenho filhos? Como ele poderia se tornar uma grande nação dessa maneira, uma bênção para o mundo? Bem, isso ele deixou, não para a sua razão resolver, mas deixou ao encargo daquele que lhe tinha dado esta ordem: vai, sai, tu serás uma bênção, através de ti eu abençoarei o mundo, de ti sairá uma grande nação. Ele obedeceu. Quem crê em Deus, quem tem fé em Deus, quem confia em Deus, obedece a Deus. Procura saber e procura seguir a vontade de Deus. Não existe fé desobediente, meus queridos. Não existe fé desobediente. Em primeiro lugar, Abraão levava Deus em conta acima de tudo. E Jesus iria traduzir isso, esse comportamento mais tarde, conforme está registrado em Mateus 6, versículo 33, o seguinte, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão dadas. Em meio a tantas divindades e a tantos ídolos pelos quais Abraão estava rodeado, Abraão reconheceu em Deus, o Deus triuno, o único e verdadeiro Deus. Mas por que ele tinha que ir tão longe? Por que ele teve que viajar 1.500 quilômetros para ir até a terra de Canaã? Ele não poderia ter ficado lá, na Mesopotâmia. Onde é que era a Mesopotâmia? Mesopotâmia é também chamado crescente fértil pelos comentaristas bíblicos. É lá onde hoje fica Iraque e Irã, lá no Oriente. Quem conhece um pouco de geografias da Ásia, especialmente, sabe que lá no Iraque o Saddam Hussein foi morto, foi enforcado por ordem do Bush, lá dos Estados Unidos,
quando o Iraque foi invadido pelos americanos. Então, lá, mais ou menos, é de lá que procedeu Abraão. E o Egito, portanto, ele fica na África. Então, queridos irmãos, por que eu cito Egito e Mesopotâmia? Nós não temos, vamos dizer, claramente a resposta na Bíblia por que Abraão teve que ir tão longe, lá para a terra de Canaã, sendo que lá na Mesopotâmia também tinha idolatria por tudo quanto era canto. Bem, de certa forma, a explicação é a seguinte: a terra de Canaã, naquela época, era um corredor de contato entre os mesopotâmios e os egípcios. Quem olha para, vamos dizer, para o mapa lá do Iraque, hoje tem como fazer a viagem de avião por cima de mais ou menos 1.000 quilômetros de deserto. Naquela época, eles tinham que subir e depois descer, margeando o mar Mediterrâneo para chegar à terra de Canaã. Isso equivale, então, a 1.500 quilômetros, mais ou menos. E isso, naquela época, era um corredor entre o Egito e a Mesopotâmia, ou a Mesopotâmia e o Egito. Então, havia intercâmbio, especialmente comercial. Se havia intercâmbio político e turístico, acho que turístico não, porque quem ia fazer uma viagem de meses e meses no lombo de um camelo para fazer um turismo lá, para ver as pirâmides do Egito? Não sei, pode até ser. Mas era um corredor. E lá Deus manda Abraão, porque Abraão foi o pai dos israelitas, que entre 600 e 650 anos depois, israelitas que foram libertados da escravidão do Egito e levados e colocados e plantados por meio de Moisés, em primeiro passo, e depois pela continuação na transposição do Rio Jordão, por meio de Josué, que então acompanhou a entrada dos israelitas lá na terra de Canaã, mais ou menos, ou um pouquinho mais de 600 anos depois de Abraão. Isso dá mais tempo do que desde a descoberta do Brasil até hoje. Então, vejam, queridos irmãos, isto foi Abraão. Canaã era, portanto, um local estratégico, muito importante, para quê? Para a evangelização dos povos. Vejam só um parêntese, não sei se vocês sabem quanto ouro, eu acho que até já mencionei no estudo, quanto ouro foi usado para a construção do templo em Jerusalém. Toneladas de ouro. Toneladas de ouro. Pode ir lá ler em 2 Crônicas 14, 22. Aliás, 1 Crônicas 14, 22. Ali estão os pesos de metais, vamos dizer, usados na construção do grande templo em Jerusalém, e partes externas do templo, construído por Salomão, filho de Davi, muito tempo depois de Abraão, muito tempo depois também, aliás, muito mais tempo desde Abraão até lá, e também menos tempo entre a entrada de Israel, depois na terra de Canaã, e o filho de Davi, Salomão, que construiu o templo. Algumas partes externas desse templo em Jerusalém eram revestidas de ouro, e quando vinham os viajantes e passavam por lá, e o sol, vamos dizer, sol batia em cima daquelas partes de ouro, isso brilhava e produzia reflexo. E aí os estrangeiros perguntavam aos israelitas: o que é isso? Aí os israelitas indiretamente diziam: olha, isso é o templo dedicado ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. O ouro que Davi ajuntou e deu para o seu filho construir o templo em Jerusalém foi fundamental para a evangelização naquela época, só que depois, por causa da desobediência, por causa da revolta, eu vou mencionar isso daqui a pouco, dos israelitas, dos judeus, nós os conhecemos assim hoje, esse ouro foi tudo levado pelo rei da Babilônia, lá no ano 586 a.C. Castigo de Deus. Bom, depois nós vamos voltar. Bom, o que então Abraão foi fazer lá? Eu repito, ele foi ser um missionário, um divulgador do nome de Deus. Era esta a função de Abraão.
Deus não disse, olha, vai lá e fica morando lá. Não, tu tens uma missão lá, uma missão muito importante. Ele foi colocado, por assim dizer, numa encruzilhada missionária. Lá ele foi anunciar aos cananeus, conforme lemos no versículo 9 de nosso texto, de Gênesis 12, e a todos os que passavam por aquele corredor, ele foi divulgar, dizendo, olha só, existe um Deus. Este Deus quer ser conhecido, quer ser buscado, quer ser adorado, glorificado, vivido, porque esse é o Deus único que existe. É o Deus das promessas, o Deus triuno, conforme nós estudamos no dia 2 de junho. E qual foi a estratégia de Abraão? O nosso texto nos diz, versículos 7 e 8, ele, por acaso, fundou uma igreja na terra de Canaã, se tornou o pastor daquela igreja. Ele abordava as pessoas e lhes entregava um folheto bíblico. Nem tinha, mas hoje se faz isso. Nós lemos no versículo 7, primeiro, ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E no versículo 8, repete, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Como assim construir altares? Coisas tão simples. Mas não eram altares de qualquer tamanho, altares pequenos, com uma meia dúzia de pedras amontoadas ou justapostas, não. Eles eram altares enormes para serem percebidos. Eles chamavam a atenção pelo seu tamanho. Quem sabe até tinham alguma inscrição. Não sei se Abraão colocou alguma inscrição. Hoje, as grandes catedrais pelo mundo chamam a atenção. Onde eram edificados esses altares? Abraão, com certeza, construiu esses dois altares aqui mencionados. Mais adiante, em Gênesis, aparece de novo que Abraão edificou mais um altar. Eles eram edificados, construídos na beira da estrada principal ou em lugares especiais, debaixo de grandes árvores. Por quê? Porque forneciam sombra, naquela época não tinha altares construídos dentro de alguma construção. Claro, lá depois, com Salomão, ele construiu o grande altar de 9 metros quadrados, sobre o qual eram sacrificados animais todos os dias, ou partes deles, mas isso era bem depois, né? E aí, debaixo das grandes árvores, os cananeus também invocavam, adoravam e sacrificavam também animais e também pessoas. Eu vou mencionar depois um rei judeu que sacrificou seu próprio filho em homenagem, em adoração a uma certa divindade. Por isso, queridos, edificar altares em meio a um povo em Canaã, onde se adorava o sol, a lua, a chuva, o sexo como símbolo da fertilidade, a dupla, por exemplo, o casal Baal e Azerá, ou Asterote, era o símbolo da divindade dos cananeus. Cada primavera que renascia, tudo renascia de novo. Então, eles faziam adorações especiais a essas divindades, porque eles proporcionaram que novamente tivesse vindo a primavera e, com isso, as árvores e as plantas começassem a crescer, nascer na semente, crescer e florescer e produzir frutos. Dizer a esta gente, sim, Abraão falar para esta gente que Deus é o Criador de tudo e de todos, que ele quer ser adorado como o único Deus, em meio àquela Babilônia, como nós usamos também, de tantas adorações de ídolos, não foi coisa nada fácil para este peregrino recém-chegado. Quantas pessoas será que fizeram em relação a Abraão a mesma observação que foi feita a respeito do apóstolo Paulo, quando Paulo, depois de Cristo, quando Paulo foi convertido e foi para as viagens missionárias, quando ele, conforme registrado lá em Atos capítulo 18, deu testemunho lá na capital, que existe hoje ainda na Grécia, Atenas. Ele falou de Cristo ressuscitado e da ressurreição de mortos. Alguns zombavam, outros queriam saber, parece pregador de deuses estranhos. Aliás, eu vou corrigir, Atos 17.
Atos 17 e 18, é que eles afirmam, alguns, parece um pregador de deuses estranhos. Será que os cananeus não fizeram a mesma observação em relação a Abraão? Acredito que sim. Por isso, exatamente no meio desta gente que não conhecia Deus, só conhecia deuses, que Abraão constrói altares, prega, fala, dá testemunho, convida as pessoas a abandonarem a idolatria e a crerem em Deus, em cujo nome ele estava sendo enviado. Abraão invoca o nome de Deus. Abraão celebrou cultos, não sabemos se ele usou alguma liturgia, acho que não, mas a centralidade dos cultos naquela época era um sacrifício. Por isso, como eu já falei, lá no templo em Jerusalém, sobre um altar de 9 metros quadrados, 3 por 3, ali eram feitos sacrifícios todos os dias, e uma vez por ano um boi inteiro, um touro inteiro era sacrificado, era morto, e todo o sangue era aparado e jogado em cima dele, em cima de um monte de lenha, em cima deste altar, e era queimado ao vivo. Imagina o cheiro, um boi inteiro sendo queimado, dentro de um recinto fechado. As donas de casa, ou pessoas que cozinham, quando acontece que queimam uma carne, já dá um cheiro danado, né? Ou queimam um leite sobre o fogão e assim por diante, que cheiro dá. Imagina um boi inteiro. Mas eram os sacrifícios que compunham, portanto, a centralidade dos cultos, tanto entre os deuses, aliás, entre os povos idólatras, como também lá em Jerusalém, lá entre os judeus. Por isso, muitas vezes agora, nós cristãos, e a religião cristã, nós somos acusados, de certa forma, muitas vezes fazem as perguntas, observações sobre que nós adoramos um Deus muito cruel, muito cruel. Por quê? Porque, de fato, a Bíblia registra o quê? A matança de povos inteiros. Quando Israel entrou na terra de Canaã, na segunda etapa, por meio de Josué, o que aconteceu? Muitos povos praticamente foram extinguidos, foram apagados do mapa por parte de Israel. Lógico que isso era crueldade, nós iríamos dizer hoje, que crueldade. E isso Deus mandou fazer, sim, mas deixa eu explicar. Estes povos destruídos foram exatamente os mesmos povos a quem Abraão pregou e deu testemunho. Será que dá para dizer que Deus foi cruel? Ou que os povos continuaram obstinados e rebeldes, entregues a todo tipo de imoralidade? Por isso eu tenho a certa impressão que Abraão não teve nenhum sucesso lá em Canaã, quando ele estava evangelizando aqueles povos. Não sei. Pode ser que alguns creram, mas, pelo menos na sequência depois, quando Israel chegou, mais de 600 anos depois, saindo do Egito, lá não tinha mais ninguém que acreditava em Deus. Quantas nações e quantos povos já foram dura e cruamente destruídos? E o mundo, então, para e de boca aberta e pergunta, por quê? O próprio povo de Israel e os filhos de Abraão, uns 1.500 anos depois de Abraão, portanto, eles também foram dura e cruamente destruídos pelos assírios e pelos babilônios. Os assírios, o rei da Assíria, veio no ano 722 a.C. e conquistou a parte norte, 10 tribos. E no ano 586, a parte sul, entre Judá e Levi, que compunham as duas outras tribos restantes, também foram levados no ano 586 pelos babilônios. Mas por quê? A Bíblia dá a resposta. Vejam, por exemplo, 2 Crônicas 36, 15, 16. O Senhor Deus de seus pais de quem? Dos israelitas, sempre de novo falou-lhes, aos israelitas, ao povo de Abraão, por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão de seu povo. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam de seus profetas. Veja, um parêntese, voltando a Estevão, que foi morto a pedradas, como falei há pouquinho. Estevão pergunta, qual dos profetas os vossos pais não mataram? Qual? Ele pergunta. E ele, na sequência, seria morto também. Agora, continuando,
no final de 2 Crônicas 36, 16, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, que descendeu de Abraão, e não houve mais remédio. Quer dizer, e aí foi levado para o cativeiro. Agora, eu quero só exemplificar a maldade do próprio povo judeu, dos israelitas. Eu vou citar um rei apenas, está lá em 2 Reis 21. 2 Reis 21, se alguém quiser depois conferir, todo o capítulo fala de maneira espalhada ali. Mas diz o seguinte, que o rei Manassés, em Jerusalém, ele foi, na sequência, depois, aí aconteceria o ano 586, que o povo foi levado para o cativeiro. O rei Manassés, em Jerusalém, fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O que ele fez? Queimou seu filho em sacrifício à divindade Azerá. E agora o pior ainda, no outro versículo, o rei Manassés derramou muitíssimo sangue inocente em Jerusalém. Parece as ditaduras de hoje. De todos os tempos acontece isso. Hoje eu li ainda, não é uma acusação, mas eu li, não sei se é fato também, que uma ditadura no mundo que ainda existe hoje matou já mais de 100 milhões de pessoas que não concordavam com a ditadura. Por isso, queridos irmãos, indo para os finalmente, neste mundo do século XXI, no qual é tão difícil de falar do verdadeiro Deus, de dar testemunho do verdadeiro Deus, dar testemunho da fé, no qual também é tão difícil viver como filhos e filhas de Deus, neste mundo e para este mundo, Deus nos chama para nós levantarmos altares a este Deus verdadeiro. Como assim? Construir, fazer construção de grandes altares? Não, não é isso. Isso aqui é simbólico, já explico. Nós somos os Abraões de hoje. Em nosso mundo do século XXI, há milhares de religiões que prometem para as pessoas, seus adoradores, seus fiéis, felicidade e liberdade sem fim. Isso quando não é o ateísmo que toma conta, né? O ateísmo está crescendo em passos galopantes no mundo de hoje. É incrível, né? Quer dizer, não existe Deus por aí. Mesmo nos países que se dizem cristãos, como no Brasil, o ateísmo está crescendo cada vez mais, mas eu digo sempre, não existe um ateu completo. O ateu tem medo de Deus, de vida pós-morte. Por exemplo, um dos grandes filósofos franceses, ele, na hora da sua morte, quando a morte estava chegando perto, ele pediu para o seu médico, me dá mais, eu te dou metade do meu reino, da minha riqueza, que ele era riquíssimo, eu te daria metade das minhas posses, dos meus bens, se tu me deres mais 6 meses de vida, porque ele tinha medo de morrer. Ele era um ateu? Pois é. Então, amados, hoje o mundo continua entregue aos ídolos. Quem é um ateu, ele considera Deus quem? A si mesmo, sua inteligência, suas posses, seu poder, sua fama, e assim vai. Os ídolos modernos hoje são os mesmos, exatamente os mesmos dos tempos de Abraão. Como alguém vai perguntar? Sim, eles continuam em sua essência exatamente os mesmos que eram no tempo dos adoradores, no tempo de Abraão, dos idólatras. Os deuses de hoje, da época moderna, eles são vestidos com outras roupagens apenas, para serem mais atraentes, mais cativantes para o mundo liberal. As vestimentas foram apenas trocadas para serem assim mais cativantes para este mundo que despenca no caminho da incredulidade. Cito, por exemplo, na Índia, eu li isso faz uns 10, 12 anos, não sei bem, uma vez, e já no tempo do Pinheirinho perguntava, vira e mexe, eu perguntava para a congregação, e aí alguns diziam, eu já esqueci o número. Que na Índia, naquela vez quando eu li, não sei, o pesquisador, quem foi, eu não me lembro mais o nome, se ele de fato se baseou em fatos verídicos, mas ele fez uma estatística, ele passou uma estatística dizendo que na Índia, naquela época, uns 10 anos, 10, 12, 15 anos, eram adorados 23 milhões de ídolos. Sabe o que é isso? Cada vila tem o seu deusinho.
Vocês sabem o mais famoso ídolo adorado na Índia? Alguém já vai escrever? Não? A vaca sagrada. São todos ídolos criados pela mente humana, pelo gosto dos seus adoradores. Qual é a lição, portanto, que nós temos deste grande Abraão? Qual é esse modelo da fé? O que ele nos tem a ensinar? É simples, eu diria assim. Sobre qual é o altar, ou quais os altares que nós sacrificamos? A quem nós consagramos nossa vida? Esses altares nós temos que edificar. Porque também podemos chamar aquilo que eu falei terça-feira passada, dos frutos da fé, amor, alegria, assim por diante. Esses são pequenos altares que nós construímos e que as pessoas veem ao nosso redor quando são praticados. Esses são os altares, essas são as marcas que nós deixamos, positivas, que nascem da fé cristã. Antes de subir aos céus, por exemplo, Jesus encarregou os seus discípulos, os sucessores de Abraão de hoje também, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e assim por diante, mas e de fazer discípulos. Nós sabemos do relato das Escrituras tudo que nós precisamos saber sobre o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, estudo do dia 2 de junho. Nós lemos no Evangelho e cremos no Evangelho. Portanto, tema do último estudo, a fé. Lemos nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou toda a Escritura Sagrada do Novo Testamento, sobre um outro altar que Deus construiu, mas se usou de mãos humanas. O altar do Calvário. Neste altar foi sacrificado Cristo sobre a cruz pelos nossos pecados. Este é o altar eterno. Altar que foi lá e a igreja cristã deve ser grata por toda a eternidade, porque Deus amou ao mundo, que deu o seu Filho através de quê? Através de uma cruz. Através de uma cruz. Para ele nos libertar dos nossos pecados. Como chamado já lá no Antigo Testamento, pelo evangelista do Antigo Testamento, chamado profeta Isaías, ele fala do servo vicário, do servo intermediário. Vicários era um agente, digamos, religioso, um tipo sacerdote no Antigo Testamento, que intermediava o povo e a divindade. Não interessava se era o sacerdote cristão lá dos israelitas ou um sacerdote de idolatria, de adoração de outras divindades, como já citada, Azerá e Baal. Por isso, amados, o servo intermediário, como diz 1 Pedro 3,18, ele, o justo, morreu pelos injustos para conduzir vocês a Deus. Este é o altar verdadeiro, onde Deus baixou a nós pelos nossos pecados. Cristo entregou-se espontaneamente, como ele disse, eu livremente dou a minha vida. Ninguém a tira de mim. Mas Jesus se entregou à morte para morrer pelos pecados do mundo. Portanto, os altares que já Abraão fazia lá, construía lá, o grande altar no templo em Jerusalém, de 9 metros quadrados, sobre os quais animais eram sacrificados, todos eles, junto com os animais sacrificados nessa visão cristã, todos esses que eram sacrificados ao Deus eterno, ao Deus único e verdadeiro, apontavam e simbolizavam o sacrifício de Cristo sobre o altar do Calvário, a cruz. Quando Abraão invocava o nome do Senhor, ou pregava e chamava os seus ouvintes ao arrependimento para largarem os seus ídolos e buscassem o Deus verdadeiro, o que estava fazendo Abraão? Ele estava apontando para Jesus. Mesmo depois, quando Abraão chegou em Canaã, quando ele colocou os seus pés na terra prometida por Deus, ele continuou, no entanto, a buscar a cidade eterna, porque Hebreus 11:10 diz o seguinte, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele estava pensando, ele estava apontando para a vida eterna com Deus. Ele acreditava que algo mais do que a terra material, geográfica do mundo, do globo terrestre, Deus tinha a oferecer para os seus amados. Portanto, amados, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Criador, o Conservador, o Mantenedor da fé,
como ele animou Abraão, sim, o Espírito Santo estava ali dando, impulsionando, criando coragem a Abraão e todos os outros profetas e assim por diante, para nós também, que ele nos anime para nós deixarmos as nossas marcas, marcas de uma fé firme, de uma fé forte, de uma fé alegre, de uma fé de grande testemunho, que são os altares invisíveis, sim, mas que se tornam visíveis por meio da fé que é atuante pelo amor, que temos no Deus de Abraão, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, eu não tenho irmãos aqui, tem pedido de oração, a esposa está, ela já vai me passar só um momentinho aí, tá? Essa live é assim mesmo. Mas essa é a terceira. A primeira é essa Solange Esther, pediu oração para a cunhada Heloína Maria dos Santos Maciel, que está internada, e eu pelos meus sobrinhos. Tá, tudo bem. Então, nós recebemos aqui, eu acredito que a primeira Idelci Dressler. Você é de Cabrais, por acaso, Novo Cabrais? Eu conheço a família Dressler. Sim, tá? A Idelci pede oração para sua mãe, Elza Cristina Dressler, que está bastante enferma. Tudo bem. Depois tem a Solange Storch, que essa eu conheço, né, era membro da congregação lá em Araucária, quando eu era pastor aqui no Pinheirinho, atendia a Araucária. A Solange pede a intercessão pela cunhada Heloína Maria dos Santos Maciel, que se encontra hospitalizada. E nós, especialmente a minha esposa Delci, ela pede também intercessão pelos nossos sobrinhos, Renato, Renate, Elton, e familiares. Eles são filhos exatamente da nossa cunhada, que está enferma. Ela está em fase terminal, lá no Rio Grande do Sul, em Itapejara, acometida de câncer. Portanto, segundo o filho dela, o Renato, os médicos acham que ela não vai passar hoje para amanhã. Mas faz parte, né? Então, queridos irmãos, nós oramos. Querido Deus e bondoso Pai Celeste, autor e consumador de nossa fé, autor e consumador de nossa vida física, autor e consumador e doador de todas as boas dádivas que tu derramaste e colocaste em nossas mãos até hoje, e nós apenas somos mordomos, somos apenas administradores e administradoras daquilo que somos e temos, nada nos pertence, porque de a mais, de a menos nós vamos ter que entregar tudo. E como alguém disse, nunca vi alguém ser acompanhado para o cemitério com um caminhão de mudanças. Não adianta, por mais que nós pensemos que nós podemos acumular e acumular, e se queremos colocar nossa confiança, fazer de nossos bens o nosso ídolo, que é um ídolo muito forte hoje, perseguido inclusive, infelizmente, por muitos cristãos, que se desviam da fé cristã, porque entregam seu coração ao ídolo chamado bens, dinheiro, materiais, assim por diante, e acabam negando a sua fé, porque o diabo é muito astuto e desvia as pessoas quando se transformam em adoradores de falsos deuses, de ídolos, como no tempo de Abraão e em todos os tempos. Hoje também, nós estamos rodeados certamente por muitos ídolos, por falsas religiões, apenas vestidas com outras roupagens, são os mesmos ídolos dos tempos de Abraão, do tempo de Israel, do tempo de Jesus, enfim, do tempo de Lutero, 1400, 1500, e vai ser assim todos os dias. E nesta situação, e neste meio social, e neste meio religioso nós vivemos, e tu pedes que nós desenvolvamos a nossa fé com zelo e com temor. Por isso, muito obrigado, querido Pai, que tu não nos abandonas em nossa caminhada cristã, que tu nos conservas, e que também nós podemos nos espelhar em modelos da fé cristã, expostos, relatados tão claramente na Escritura Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, os assim chamados, lá em Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 11, de heróis da fé, para nós buscarmos também neles o exemplo e a orientação, a força, a inspiração,
lógico, pelo poder do Espírito Santo, para que a nossa fé não se mingue, não se desvaneça, mas que seja fortalecida dia após dia e nós possamos ser salvos para a vida eterna, junto com Abraão, na pátria celeste, a terra do porvir, de cujo fundamento Deus é o arquiteto e o construtor. Te pedimos, portanto, em favor dos enfermos aqui mencionados e também dos prováveis enlutados, meus sobrinhos particulares e da minha esposa de maneira especial, pelo passamento provável de sua mãe, sogra, e também a nossa cunhada. Não sabemos se isso vai acontecer, mas os médicos disseram que não tem mais chance, não tem mais expectativa e perspectiva de vida, de continuar nesta situação. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Portanto, concede a estas, a mãe da Idelci e também a cunhada da Solange, que elas possam ser restabelecidas em sua saúde física, mas, acima de tudo, não percam jamais a confiança no teu amor eterno em Jesus Cristo, que foi sacrificado sobre o altar da cruz no Calvário, para dar razão e explicação do teu amor que é eterno, porque tu nos amas desde a eternidade e nos amarás pela eternidade afora. Graças te damos, ó querido Pai Celeste, que tu nos amparas, que tu nos consolas, que tu nos fazes olhar sempre em frente para quando tu nos chamares deste mundo, pode ser hoje, amanhã, ou daqui não sei quanto tempo, mas cada um de nós está na fila, está na lista, um dia mais, um dia menos, tu nos chamarás, a não ser que Cristo volte antes, e nós sejamos transformados em nosso corpo para sermos, por assim dizer, herdeiros para a vida eterna, com Jesus e com todos os salvos na luz. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, te pedimos e te agradecemos. Amém. Pois então, queridos irmãos, muito obrigado por vocês terem acompanhado nessas 4 reflexões, nesses 4 estudos, dia 2, dia 9, e também nesta semana, mais esses 2, anteontem e hoje, sobre assuntos relacionados com Deus e com a fé. Foram escolhas particulares minhas, eu achei interessante, ligando, portanto, os temas ao ano litúrgico, especialmente da Trindade, do Pentecoste, do Espírito Santo e assim por diante. Ok? Então, semana que vem, o pastor Jackson já me comunicou ao vivo, antes de eu entrar aqui nessa live com vocês, ele que me inseriu ele ligou a extensão para eu poder, então, passar este estudo para vocês. Ele disse, terça-feira que vem, eu estarei com vocês. Já o culto me parece que vai ser domingo de manhã, se não me engano, o próximo culto, não sábado de noite, mas isso vai ser divulgado também no grupo da CEL São Lucas, se não foi ainda, mas acho que ainda vai acontecer, ok? Então, queridos, muito obrigado. Pode ser que num dos próximos estudos eu participe, ou numa cobertura necessária, porque o pai do pastor Jackson está em casa, está em tratamento, já está se recuperando, mas nós sabemos que quem está cometido de câncer, ele não tem uma perspectiva, muitas vezes, muito longa de vida. Eu conheci uma senhora aqui no Pinheirinho, quando eu cheguei em 92, na congregação, uma senhora que sobreviveu ao câncer por 23 anos, quer dizer, ela lutou, mas conseguiu. Outros não, né? Mas, seja lá o que for, Deus sabe o que é melhor para nós. Eu agradeço que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como Deus é muitas vezes assim mencionado lá no Antigo Testamento, que ele nos abençoe e conceda firmeza e alegria no exercício da fé em Cristo Jesus. Até o dia em que ele nos vai reunir na cidade que há de vir, ou seja, a terra prometida com letra maiúscula na vida eterna. Amados, fiquem em paz em Cristo. Amém. Obrigado.